Estamos aqui com o estudo bíblico com o tema Obreiros inimigos da igreja. Você percebe, dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, você percebe o alerta ou os alertas que a Bíblia nos traz sobre os obreiros inimigos da igreja? Você consegue discernir entre o verdadeiro e o falso? Você consegue separar as coisas quando se trata de obreiros? Você consegue ver quando há um erro que a Bíblia condena e que este erro está levando multidão com o erro, com o errado, que está na liderança e está corrompendo, está tirando os bons costumes da igreja, está trazendo o mundo para dentro da igreja, está trazendo o pecado para dentro da igreja, está fazendo aquilo que a Bíblia condena, reprova, mas está nos púlpitos, está na liderança de igrejas, de nome, de renome, igreja que tem subcongregações em outros países, no Brasil inteiro, ou até dentro de um estado, dentro do Brasil. Você consegue discernir se o teu pastor é verdadeiro ou é falso? Você consegue perceber se o dirigente da congregação, Deus aprova ele ou não? Ou você está se fazendo de cego, está percebendo o erro, está percebendo aquilo que Jesus não gosta e está dando apoio? Aqui este tema é meio constrangedor de se falar, mas é necessário que se fale. Este tema aqui, obreiros inimigos da igreja, ele tem uma profundidade que vai chocar. Mas o nosso objetivo aqui, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, que nos inspira a esta mensagem, é abrir o entendimento da igreja do arrebatamento. A igreja que está se preparando para o dia da vinda de Cristo não pode se misturar, não pode mudar a sua essência, não pode se apostatar da fé, nem pode honrar e nem obedecer a falsos líderes. Porque os falsos líderes são lobos devoradores de ovelhas. Eles não têm amor pelas ovelhas. Eles não têm chamada de Deus. Ele não tem o dom pastoral, ministerial. Ele é um lobo. Vamos ver aqui como base bíblica para este tema. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e o 19. Vai nos dizer assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Muitos há dos quais antes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram estes que Paulo estava falando para os filipenses, explicando, esclarecendo, tentando abrir o entendimento? Livro de Isaías, capítulo 56. Vamos ver o que a Bíblia diz. Capítulo 56 de Isaías, versículo 10 e o 11. Diz assim:
todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Deus usou o profeta Isaías para alertar o povo daquela época, dizendo que os atalaias, os líderes, eram cegos e nada sabiam. O que eles amam mesmo é o tosquenejar, tirar lã das ovelhas, dízimos e ofertas. Quando se fala de pastores, quando se fala de líderes, quando se fala de presbíteros, diáconos, pregadores, algum líder da igreja, nós vemos eles como homem de Deus. Verdadeiramente, era para ser homem de Deus. A Bíblia esclarece para a posição eclesiástica, para ser um obreiro da casa do Senhor, tem que ser homem de Deus, tem que ser aprovado, tem que ser preparado, tem que ser escolhido, tem que ser chamado. Mas não é isto que está acontecendo nos dias atuais. Mas por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja. E um dos sinais da volta de Cristo é o esfriamento. A apostasia, apostasia é conhecer a verdade e não pregar ela. Apostasia é ver o erro e dar apoio. A apostasia é ler a Bíblia, ser inspirado pelo Espírito Santo, Deus dá a mensagem, mas a pessoa não pode pregar, porque o ministério não permite. O pastor não deixa. E se a pessoa pregar, fica excluído, fica rejeitado, incomoda, irrita, aborrece a liderança da igreja. Pregar a Bíblia hoje, falar aquilo que Jesus manda, é ficar rejeitado. E neste tema aqui, vai nos esclarecer que a igreja está rodeada de obreiros, dentro dela, infiltrado no meio dela, inimigos da igreja. Pastores que nós percebemos facilmente colocando pessoas na frente da obra, pessoas que não deveriam estar, mas estão. Pessoas que não poderiam dirigir congregações por ter um mau testemunho, por não ter uma vida de compromisso com o Evangelho, não ter uma família exemplar, não gosta da verdade, mas estão lá na liderança, impondo, perseguindo, mandando calar a boca quem prega a verdade, escolhendo só o seu grupinho, aqueles que lhe honram, que lhe obedecem, que fazem a sua vontade. Estes tais se tornaram um grupo, e aqueles que não querem se envolver no meio da distorção doutrinária não servem mais para o ministério hoje. Então estamos vivendo aqui no meio de lobos, devoradores de ovelha. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores de ovelhas. Nós estamos rodeados diante de muitos lobos que querem devorar, querem matar. Eles perseguem, eles são cruéis, eles são tiranos, eles abusam do poder. Quem quiser tem que ser assim, se não quiser, tira fora. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 29, Paulo deixou escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: olhai, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, vos não cessei, noite e dia de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Paulo preparou, Paulo alertou, Paulo aconselhou, e Paulo falou que quando ele fosse embora, do meio dos obreiros que ficaram, se levantariam obreiros, lobos. E hoje, nos tempos finais da igreja, a época final da igreja, você tem visto algum lobo por aí? Você tem visto pessoas que não gostam da verdade? Você tem visto pessoas na liderança da igreja que têm trazido o pecado para dentro da igreja? Mas você não está honrando ele não, né? Você não está obedecendo a ele não. Você não está dando o dízimo para eles continuarem na liderança, corrompendo a igreja e proibindo as coisas certas e liberando o erro. Você não está cooperando com isto não. É o que Deus espera. Porque se você estiver apoiando, cooperando, honrando, respeitando e se submetendo, você é cúmplice deles. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, nos diz assim: e até importa que haja entre vós heresias. Heresia significa falsos ensinamentos, falsas doutrinas, erro liberado. Para que, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tem pessoas que querem servir a Cristo, mas querem apoiar o erro. Tem pessoas que querem dizer que vão morar no céu, fazer a obra, mas não se manifesta, não protesta, não reprova. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Estamos sendo alertados pela Bíblia para não se misturar, para não se envolver. Cuidado! Precisamos fazer a obra de Cristo, aprovado por Cristo. Não honrando o ministério corrompido e nem pastor corrompido. Se você der apoio, você é cúmplice. Vamos ler aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Vai nos dizer assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Existem maus obreiros? Paulo mandou essa carta para Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dizendo: guardai-vos.
dos maus obreiros. Então teria obreiros maus? Vamos ler Salmos 14, versículo 4. Vai nos dizer assim: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Obreiro da iniquidade. Iniquidade é pecado. Não terão conhecimento. Não tem compromisso com a Bíblia, não tem entendimento da Bíblia, reprova a Bíblia. Estão dizendo hoje que a Bíblia está errada. Estão encontrando erros na Bíblia, na palavra de Deus. Falta de respeito, falta de temor diante de Deus. Dizer que a Bíblia é mentira, dizer que durante estes anos todos que nós passamos, 100 anos atrás, 200 anos atrás, os teólogos hoje estão dizendo que aquele povo que se consagrava, que temia a Deus, tinha compromisso com as Escrituras, está dizendo que eles já estavam errados. Sabe o que eles estão querendo dizer? Que o Espírito Santo deixou a igreja enganada estes anos todos. É muita ousadia. São muito zombadores e escarnecedores da verdade. E quem quiser ser obreiro tem que falar o que eles dizem, tem que aprender com eles, não com a Bíblia. Não ter compromisso com a palavra, tem compromisso com eles. Tem compromisso com a nova tradução. Tem compromisso com o idioma grego. Tem idioma com os historiadores, com a arqueologia, descobertas. Tem compromisso com a ciência e não com o Espírito Santo e nem com a Bíblia. Se você acredita que a Bíblia está errada, preciso te falar uma coisa: você foi enganado. A Bíblia é a palavra de Deus, não tem erros. Deus não deixou o povo enganado. Aqueles que eles chamam, que os teólogos liberais, carnais, eles dizem que eram caipiras, matutos, povo do sertão, do interior, eles desprezam. Eles tinham o Espírito Santo, podiam não ter escolaridade, mas eles tinham o Espírito Santo, eles tinham temor, tinham testemunho de crente. Eram transformados, se via nele uma nova criatura. Hoje, muitos que se dizem doutores, mestres, não têm testemunho de crente, mortos, mundanos e carnais. Segundo Pedro, capítulo 2, queria que você que me ouve e me assiste, pegasse uma Bíblia para nos acompanhar aqui na leitura. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ver o que está escrito. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Segundo Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Faculdades teológicas está cheio de falsos doutores. Até ateus, até padres são teólogos, até espíritas são teólogos. Um certo amigo nosso falou que estava numa aula de teologia, o professor pediu o intervalo. Sabe para quê? Para descansar um pouco. Foi lá fora fumar um cigarro. O professor de teologia, para crente, estava lá fora fumando um cigarro. Outro estudioso aí das faculdades, ele disse que a ciência não prova que uma mulher pode ficar grávida sem ter contato com o homem. Sabe o que ele me disse? Que é impossível Maria, a mãe de Jesus, ter ficado grávida sem José ter tocado nela. É impossível. Está uma cegueira, está uma
uma destruição, está uma bagunça, infiltrando isso na mente do povo, infiltrando que tem que, para entender a Bíblia hoje, tem que fazer curso de grego. A mente do povo que escreveu a Bíblia, a mente dele, muitos escreveram, a Bíblia foi escrita no idioma grego, mas a mente não era de grego não, a mente era de judeu. A mente era a mente de Cristo, não era a mente de Constantino, não era a mente de Alexandre o Grande, não era a mente de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo nem crente era, escrevendo a Bíblia. Só conhece a história de Deus, só conhece a palavra de Deus, só discerne a palavra de Deus quem tem o Espírito Santo. O homem que não aceitou a Jesus, não tinha compromisso com Deus, conseguiu traduzir as explicações da época. Tem que ser muito analfabeto espiritual para acreditar que um homem carnal pode ensinar para um povo espiritual. Tem que estar muito cego, tem que estar muito perdido, tem que estar muito sem noção, tem que não ter contato realmente, não ter intimidade com o Espírito Santo, nem compromisso com a Bíblia, para acreditar nessas histórias. Historiadores querendo explicar a palavra de Deus. A Bíblia, ela se discerne, ela se explica a si mesma. A Bíblia não precisa de livros. Não queremos dizer que livros bíblicos comprometidos com a Bíblia não sejam importantes, mas eles não são a base para explicar a Bíblia. A Bíblia explica os livros. Estamos numa época muito perigosa. A igreja está lotada de inimigos do Evangelho. Pessoas que querem dinheiro, bajuladores, posição de honra e luxar. Andar de carrões, morar em umas belas casas, ter um ministério grande. É triste falar isso. É meio chocante, é meio constrangedor. Mas é preciso falar, você precisa ouvir isto. Repetindo aqui, 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas se qualifica, sabe o que? Como falsos pastores, falsos doutores, falsos dirigentes. Continuando aqui, falsos profetas, entre vós haverá também. Você consegue discernir, você consegue ver os falsos profetas e os falsos doutores? Que introduzirão encobertamente heresias, ensinos, doutrinas de perdição. E negarão o Senhor, negam a Bíblia, negam o Espírito Santo, negam a gravidez de Maria, negam o batismo no Espírito Santo. Está uma nojeira. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E o triste vem agora. E muitos seguirão as suas dissoluções, seus erros, suas liberações, suas mudanças de doutrina, criam suas próprias doutrinas, explicam a Bíblia do seu próprio jeito, esquecendo do Espírito Santo, esquecendo de interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, pelos quais, por eles, será blasfemado o caminho da verdade. Hoje o crente, a mulher cristã pode usar brinco, a mulher cristã pode pintar unha, a mulher cristã pode vestir roupas sensuais, o homem cristão pode jogar futebol, pode usar bermuda, pode usar barba, pode modelar o cabelo, pode deixar a mulher e arrumar outra. Não tem problema não. O caminho da verdade está blasfemado. Muitos hoje que não são cristãos não querem ser cristãos. Decepcionado com os cristãos, entre aspas, com aqueles que estão na igreja. Aí o mundo e a igreja não faz mais diferença hoje.
Esta é a situação que nós estamos vivendo hoje. E muitos estão despercebidos. Estão honrando os falsos mestres, estão honrando os lobos devoradores, estão honrando os falsos pastores, estão honrando os falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos doutores. O homem chega na igreja com um diploma, com um anel de formatura, falando um português explicado, contando uma história da cultura, dos costumes, das tradições. O povo respeita e obedece. Que cegueira espiritual. Que cegueira, que pobreza miserável. Para aqueles que se dizem obreiros, dizem igreja, estão nas mãos dos lobos, honrando, e quando tem uma oportunidade, ainda honra o falso mestre, dizendo, é homem de Deus. Fala diante da igreja, esse homem aqui é homem de Deus, é pastor, é um exemplo. E o povo sem discernimento, porque muitos não leem a Bíblia, muitos são impedidos por Satanás de ler a Bíblia, não compreende nada. O homem está falando bonito lá no púlpito, é meu pastor. Naquele grande dia, será surpresa, será muito triste. Porque muitos mentirosos enganaram muitos ingênuos, sem entendimento, sem discernimento. Para muitos hoje, a igreja é lugar de virar celebridade, é lugar para enriquecer. Continuando aqui no versículo 2, no versículo 3, vai dizer o seguinte: e por avareza, por amor ao dinheiro. Para ele o que importa é dinheiro. É dinheiro para tudo. Hoje você ser um líder de um departamento dentro de uma igreja, você tem que trabalhar, dividir o seu salário com as despesas. É dinheiro para construção de igreja, é dinheiro para festa, é dinheiro para tanta coisa, é dinheiro para comprar camiseta, é dinheiro para passeio, é dinheiro para muitas coisas. Só se fala em dinheiro. Você que é líder, você sabe o que eu estou falando. Você que é componente de um departamento da igreja, você sabe o que eu estou falando. Você que é obreiro, você sabe o que eu estou falando. Você que está no púlpito, você sabe o que eu estou falando. É vergonhoso a situação para se classificar pelo sistema para ser um obreiro do ministério. Primeira coisa, você não pode mais dar o dízimo por fé e por prazer, por amor à obra de Deus. Você tem que dar o dízimo porque agora é obrigado. Se você não quiser dar, você será cortado do corpo ministerial. Você deixará de ser presbítero. Você deixará de ser pastor. Você deixará de ser diácono. Você deixará de ser um evangelista. Se você não der o dízimo, não é mais por amor, agora é obrigado. Primeira qualidade que o sistema hoje aprova para ser obreiro da igreja, porque da casa do Senhor não. A casa do Senhor não é covil de ladrões, como Jesus disse. Jesus pegou o chicote e derrubou os bancos lá, as bancas lá dos comerciantes, fazendo da casa de Deus negócio. Hoje só se fala em dinheiro. Muito triste a situação. Como está dizendo aqui, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Deus está tão irado com esses obreiros. Deus está tão irado com este sistema, que vai dizer aqui, ó, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Sabe, Deus vai lançar isso numa condenação, Deus irado. Porque muitos vão à igreja para aprender o caminho do céu. Sair a evangelizar hoje. Para levar o crente para onde? Levar o novo convertido para onde? Para que igreja? Para qual pastor tomar conta? Muitos ministérios pequenos aí, muitos aventureiros abrem ministério pequeno com um propósito: dinheiro. Ministério grande só fala em dinheiro.
Você, para ser obreiro, a primeira coisa tem que declarar o dízimo. A situação está lamentável. Por isso este tema: obreiros inimigos da igreja. Livro de Ezequiel, Ezequiel 34, vai nos falar aqui. Ezequiel 34, versículo de 1 ao 6, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Os pastores? Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor, Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teu pastor é duro com você? Ele age com rigor, com exigência, com ordem, ou faz ou não serve, ou aceita ou pode sair da igreja? Teu pastor faz isso? A missão do pastor é visitar, é alimentar, é ajudar, é falar a verdade, é disciplinar na hora certa. Hoje, o mundo entrou na igreja. As ovelhas estão sendo devoradas pelo pecado. E os pastores estão proibindo falar a verdade. Mas a sua perdição não dormita. Você está mexendo com almas. Está mexendo com vidas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Jesus derramou o sangue dele para ganhar as almas, comprar o povo perdido. Aí o povo vem sedento de Cristo e na igreja encontra lobos devoradores que estão fartos, bem alimentados, carrão, roupas boas, casas boas, dinheiro. Tem um cafezinho se preparando. Jesus está fazendo um cafezinho para você. Você que se diz ser pastor e quer ser dono da igreja. Você sabe o que te aguarda? O inferno. Se você não se arrepender. Se converta. Ensine a Bíblia para o povo. Sabe por quê? Porque o teu dinheiro, o teu luxo, a tua posição não vai te garantir entrar no céu, não. Quem te aguarda é Satanás. Mas como se falar de obreiro que Satanás aguarda? Existe obreiro do diabo. Vamos ver na Bíblia o que é que diz aqui? 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o versículo 15 vai dizer assim: 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 11. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos e enganadores, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem
em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Existe obreiro de Satanás dentro da igreja, disfarçado de terno, gravata, falando de mistério, falando de Jesus, trazendo a doutrina na posição eclesiástica, que era para ser para o verdadeiro. Quem assumiu foi ele. Pastor presidente colocou pessoas para arrancar a lã das ovelhas. Pastor presidente, morto espiritual, cego espiritual, ignorante, carnal, perdeu a sensibilidade para cuidar das ovelhas. E hoje viraram carrascos, lobos. Os crentes não têm para onde ir. E para onde? Como vai tirar o errado da frente se o sistema dominou por permissão de Jesus? O sistema tomou a liderança. O anticristo, como diz 1 João 2, versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim, ó: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, os falsos mestres, os inimigos de Cristo, da cruz de Cristo, inimigo da igreja, também agora muitos se têm feitos anticristos. Os anticristos, que muitos se têm feito, são inimigo da igreja, inimigo das vidas, inimigo das almas, inimigo do evangelho, inimigo de Cristo, obreiro de Satanás. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, era obreiro nosso, nasceu no nosso meio, mas se corrompeu com o sistema, abraçou as oportunidades, abraçou os lugares de honra. Saíram de nós, mas não eram de nós, não tinham a graça que vem do céu. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Mas vós, tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Muitos se têm feito o anticristo, muitos saíram do nosso meio. Muitos viram que a corrupção dentro da igreja leva para lugares de honra. E não desejavam servir a Cristo, desejavam ser líderes, sentar nos púlpitos. Que tristeza, tem gente hoje brigando para ser obreiro, brigando para ser consagrado, fazendo de tudo para agradar o pastor, para o pastor consagrar ele ao ministério. Não quer saber da corrupção e do problema que há lá dentro. Quer saber da posição. Quer ir direto para o púlpito. Quer ser visto como um líder. Deixa eu te falar uma coisa, isto não garante salvação. Isto aí, se você aceitar a corrupção, se você entrar num sistema, isto aí, sabe o que vai acontecer com você? Vai acumular ira para o dia do juízo. Jesus vai estar irado com você também. E para onde irão as ovelhas que não estão sendo alimentadas? Estão sendo devoradas. Você também irá, se você apoiar isso. Servir a Cristo é a maior honra. Ser fiel a Cristo é a maior posição. É o maior título que alguém já alcançou. É ser servo de Cristo. Nós estamos numa situação lamentável. João,
Livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 44. João 5, 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Repetindo. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Uns estão honrando o outro, sem Deus mandar, consagrando quem quer, ungindo quem quer, colocando na posição quem quer, só que tem que fazer parte do grupinho deles. Tem que honrar o pastor e tem que honrar o ministério. Se falar mal do ministério, pregando a verdade do evangelho, incomoda e se torna excluído, proibido de ter oportunidade, porque prega pela misericórdia a verdade do evangelho. Você percebe que quem está por trás disso aí é Satanás? Você percebe ou não? Que pena que muitos estão se aprofundando, brigando, querendo agradar ao pastor, bajulando o pastor, trabalhando para o pastor ver, não para Cristo aprovar. Cegos, meninos, imaturos, leigos, reprovados, indignos de subir no púlpito, de pregar o evangelho. Jesus está de olho em você. A perdição não dormita, não vai faltar, não vai cochilar, não vai tardar, vai chegar. Mexa com as ovelhas, engane o povo, fique rico, assuma posição de honra, proíba a obra ser feita. Você é o líder, você está no comando. Mas olha, não esqueça que tem alguém que está no comando soberanamente, e ele está te vendo. João capítulo 5, versículo 41. Jesus disse: eu não recebo glória dos homens. Quiseram fazer Jesus ser rei. Ele não veio para isso. Quiseram Jesus como um líder, revolucionador aqui na terra. Quando Jesus foi preso e foi morto, muitos discípulos se decepcionaram, porque via Jesus fazendo os milagres, ressuscitando, ensinando, enfrentando os líderes. Alguns obreiros, alguns discípulos, pensaram que Jesus ia guerrear para ser líder. Não, ele não veio guerrear. Ele já é líder. Ele sempre foi líder e sempre será líder. Não precisou fazer guerra. Deixou os cegos, loucos, hipócritas. Mateus 23, Jesus dá uma chamada nos líderes hipócritas, cegos, querendo a glória para si, querendo ser superior ao outro, atrapalhando ministerialmente um ao outro, falando mal um do outro, para que a pessoa saia e ele assuma. Que evangelho é este? Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não tem ganancioso para crescer no ministério. O evangelho de Cristo, ele é de pessoas que assumiram as posições conscientemente das responsabilidades. Eles sabem que eles vão prestar contas. Eles sabem que as ovelhas têm dono. Eles sabem que Jesus está voltando. Eles sabem que ele tem que ser um exemplo. Muitos que foram tirados da frente da obra sofreram por amor às almas. Muitos pastores deram infarto nele, de tanta preocupação. Hoje, nós ouvimos pastores dizer que pastor não leva ninguém para o céu.
Quem quiser ir, que vá. Não tem chamada, não tem visão, não tem amor, não tem entendimento. É fantoche. Fui colocado na frente para ser fantoche do ministério. Muitos despreparados. Muitos sem noção, perdidos, achando que são líderes de um povo que vai morar no céu, mas não tem capacidade, não foi chamado, não foi tratado, não foi Jesus que te colocou onde você está, seu corrupto. Foi o teu pastor presidente, foi a tua bajulação, foi o teu dízimo, foi você ser cúmplice do erro, foi que te colocou na posição. É uma vergonha. Quando Jesus chama, ele chama dentro da palavra, ele chama com testemunho. Ele não te coloca na frente porque você é dizimista, não. Ele coloca você na frente porque ele viu que você tem compromisso com ele, tem um dom ministerial, tem uma chamada, tem uma intimidade, tem um temor. Jesus só coloca no púlpito pessoas assim. Mas hoje o Espírito Santo está sendo proibido de escolher obreiros, e Jesus também. O anticristo, os anticristos estão reinando, mas o dono da igreja está vindo aí. Quiseram colocar Jesus como rei. Jesus, quero não. Jesus saiu para o deserto. Entendeu? Como é que Jesus, chamado para ser rei? Não, meu filho, não vim pensando. O meu reinado não é deste mundo. O meu reinado é lá em cima. É maravilha. O comportamento de Jesus é diferente. Jesus lutou pelo reino do céu. Jesus não lutou pelo ministério terreno. Jesus não lutou por dinheiro. Jesus não lutou por posição de honra. Não tinha valor nenhum para ele. Vamos ver aqui o que é que diz 2 Timóteo. Aqui o negócio é sério. 2 Timóteo, capítulo 3. Prepara os ouvidos aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, amante de dinheiro, presunçosos, pregam o que agrada o povo, pregam para conquistar pessoas para lhe seguir, não seguir a Cristo. Eles presumem o que vão dizer. Tem mensagem que Jesus quer que pregue, mas se pregar, o ministério expulsa. Aí não prega. Tem medo de pregar. Não dá ibope, não dá recompensa financeira, não dá amizade com o pastor presidente, nem com o pastor local, nem com o presbítero dirigente da igreja. Não dá, né? Não dá amizade, então não prega não, porque ele não deixa. Servo do homem e não servo de Cristo. Soberbos, exaltados, grandes, poderosos, blasfemos, negam a verdade, mentirosos, hipócritas, disfarçados, desobedientes a pais e mães, não honram os pais, não têm respeito pelos pais, mas muitos estão nos púlpitos, ingratos, fazem mal a quem faz o bem, maltratam, desprezam a quem querem a verdade, são ingratos. Se forem ajudados, recompensam com tristezas e com vergonha. Profanos, não têm respeito às coisas santas. Está lotado assim, ó. Sem afeto natural, parece que não é humano. Irreconciliáveis, não irão se reconciliar nunca, são joios. Caluniadores, incontinentes,
não tem postura, não tem firmeza, não tem base, não tem estrutura. Cruéis, sem amor para com os bons, odeiam os que pregam a palavra. Que tipo de pastor? Traidores, são falsos, são covardes. Obstinados, decidiram ser quem são. Orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Podem tudo, se divertem junto com os ímpios, se vestem igual aos ímpios, escuta as músicas dos ímpios, fala igual aos ímpios, come no meio dos ímpios. A mente de ímpio, mas está na posição de homem de Deus. Inimigos do Evangelho. Cadê? Orgulhoso, mais amigo de Deus do que amigo de Deus. Não querem compromisso com Deus. Não, na verdade, não conhecem Deus. Não tem Deus morando dentro dele. O calor, o ardor. Não tem submissão. Tendo a aparência de piedade. Parece crente. Parece pastor. Parece que tem chamada. Mas as suas atitudes, o seu caráter, a sua mente nega o que eles dizem que são. Aí sabe o que Paulo disse para Timóteo? Destes tais, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sem conhecimento da Bíblia. Mulheres nécias, sem sabedoria. Mulheres mundanas, mulheres que se vestem de uma forma escandalosa. Mulheres de obreiro. Mulheres cantoras, missionárias. Se um homem carnal olhar para ela, ele cobiça. Ele gera pensamentos impuros. Pela forma dela se sentar, pela forma dela se abaixar, pela forma que ela se cuida, igual as mulheres do mundo. Os pastores falsos liberam tudo, gostam tudo. E elas são carnais, são mortos espirituais e assumem lugar de dirigente de círculo de oração. Cantora fulana, missionária, quando olha parece que é da família de Jezabel. Não tem nada com o Espírito Santo, não quer santidade, não quer compromisso com Deus. Mas são dirigentes de obra. Carregadas de pecado. Escravas do pecado, não foram libertas. Não conseguiram se libertar. Mas estão fazendo a obra. Não ganharam nem a si próprio para Cristo. Quer ganhar o povo do mundo. Quer falar em nome de Deus para a igreja. Só quem não tem discernimento, quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece a Bíblia, não tem a graça de Deus, para honrar um negócio desse. Uma mulher sensual, querendo dar exemplo para a igreja. Que aprendem sempre, escutam sempre a mensagem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Mulheres carregadas de pecado, mundanas, vaidosas. Que hoje a vaidade mundana não é mais pecado, não. Os pastores do sistema estão dizendo que o mundanismo, a sensualidade, as provocações, as vaidades que o diabo cria e coloca no mundo, hoje é uma pessoa que diz que é crente, não tem problema, não pode usar. Isso aí é costumes, usos e costumes o diabo colocou na mente de muitos. Falta de santidade, falta de temor a Deus, falta de separação entre o mundo e a igreja. Hoje é nada, isso é uso e costume, é coisa da época. Acabou a diferença e os lobos, os inimigos do evangelho, inimigos da igreja, estão liberando isso. Pode usar, irmão, pode usar. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade.
sendo homens corruptos de entendimento. Não tem discernimento bíblico. Réprobos quanto à fé, reprovados para dizer que vivem uma vida de fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Estamos chegando, tempo final. Na verdade, já chegamos. As trombetas vão soar. E os separados, os que se guardaram, os que foram fiéis até a morte, não negaram a palavra, foram zombados, escarnecidos e desprezados, excluídos, mas guardaram a palavra, foram fiéis até a morte. Receberão, sabe o quê? Uma coroa de glória. Receberão, sabe o quê? O direito de andar na rua de ouro e de cristal. Ouvirão, sabe o quê? O vinde bendito de meu Pai. Porque não negaram a fé, não se apostataram, não quiseram posição de honra no meio do sistema, no meio da bagunça, no meio dos liberais. Preferiram ser rejeitados. Que Deus abençoe, Deus tenha misericórdia. Que o Senhor Jesus venha abrir o entendimento de muitos obreiros, para que possam se libertar deste sistema de posições eclesiásticas que muitos almejam, desejam, brigam. Se liberta disso. Púlpito não garante salvação. Posição eclesiástica não garante salvação. Sabe o que garante salvação? Compromisso com as Escrituras, fidelidade com Deus, amor pela palavra, cuidar das ovelhas para Cristo. Temos um contato no WhatsApp, damos palestras pela misericórdia, palestra bíblica, pregação, sobre estudos bíblicos, temos alguns temas sobre futebol é pecado. Temos 32 temas para nós comentarmos. Nosso contato pelo WhatsApp é 081 9 8319 9400. Meu nome é Antônio, que Deus te abençoe. Escuta essa mensagem, compartilha. Se inscreve em nosso canal, nos abençoa. Leve essa mensagem a quantas pessoas você puder, para a glória de Deus. Que Deus abençoe.